Boa noite, nobres edis, senhoras vereadoras, munícipes aqui presentes e a todos os internautas que nos assistem pela TV Câmara. Sejam todos muito bem-vindos. Já consultei com a primeira secretária e hoje nós temos 2 munícipes inscritos para fazer o uso da tribuna desta Casa de Leis. Pelo que foi verificado, são 2 munícipes que já conhecem as regras dessa Casa de Leis, mas é sempre importante frisar o artigo do nosso regimento interno, que é facultado 10 minutos antes do início da sessão ordinária, mediante inscrição prévia que foi feita, 24 horas antes das sessões, nos termos desse regimento. Então, para fazer uso da tribuna, é necessário proceder à inscrição em livro próprio, que foi feito. Então, ou seja, foi atendido todos os requisitos: comprovante de domicílio eleitoral no município, indicação expressa da matéria a ser exposta e apresentação por escrito de resumo ao conteúdo da matéria a ser exposta. Então, só gostaria de, antes de chamar os munícipes aqui inscritos para o uso da tribuna, só pedir para que seja atendida essas regras. Essas regras, elas valem para todos. Os 10 minutos e também procurar não sair do tema que foi proposto, lembrando sempre isso, que a todo munícipe é livre o uso dessa tribuna livre. É muito importante a participação de cada um de vocês. Então, a gente espera que isso seja feito de uma forma democrática, de uma forma justa, e também que tudo que será comentado nessa tribuna livre, já que vai ser comentado por um munícipe, então que o mesmo tem responsabilidade civil e também criminal sobre tudo que é colocado aqui. Gostaria de chamar o munícipe Alexandre Tardelli Genese para que faça uso da tribuna. Bem? Primeiro, boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, os munícipes presentes, aqueles que nos assistem, né, pelas mídias aí. Queria agradecer esse espaço de diálogo, espaço necessário, né, onde a gente se faz a construção política, principalmente as coisas relacionadas ao município, né, que considero que é de grande interesse de todos nós aqui. Gostaria também de colocar uma solidariedade, né, em todas as mais de 100 mil famílias que nós temos hoje no nosso país enlutadas, né, em função desse cenário que nós vivemos de pandemia, né, que chegou, estamos vivendo, né, no nosso país. Não é uma realidade fora do nosso contexto, não mais. Nós tínhamos, né, no início da pandemia aqui no Brasil, um cenário bem diferente no começo do ano, né, principalmente ali para março, onde começou a se ter uma preocupação maior em relação à forma do contágio, a rapidez, né, desse processo, e que isso, né, estava comprovado em outros países, né,
a maneira rápida que se dava esse contágio, e tanto que nós estamos nessa situação no nosso país, lamentavelmente hoje, né, sendo recordista no mundo em relação a essa situação de pandemia. Eu acho que isso é uma preocupação, certamente, de todos nós, né, brasileiros, e que queremos uma construção de onde haja um menor sofrimento para todos, né? Diante de tudo isso, nós temos aí um debate que se coloca, né, principalmente em março, quando houve, né, os decretos de suspensão das aulas presenciais, né, que nós tínhamos aí até então, essa suspensão, né, das aulas, e que já se passaram 5 meses, né, desse momento, e é óbvio que todos nós, né, começamos a querer discutir como que fica, né, essa situação de retorno, né, como pensar o retorno das aulas, de que maneira nós pensamos, de que maneira o município, de que maneira o sistema municipal, né, ele está se articulando para ter esse retorno. Então, o fato que me traz, né, aqui nessa tribuna é justamente para expor essa necessidade de uma maior articulação, né, para que se ouça, me desculpe, né, os usuários. Nós temos um sistema municipal de educação, então nós temos que ouvir dentro desse sistema aqueles que usam, né, que são usuários. Acho que é importante, né, as decisões elas não podem partir de gabinetes, elas precisam ser mais discutidas, né, ser articuladas. Nós estamos num cenário preocupante, e nesse sentido é fundamental que se forme, que se estabeleça, não é, uma comissão, da mesma maneira que se tem para divulgar boletins, aquilo que precisa ser feito em relação à questão da saúde. Na educação você precisa ter uma comissão também que vai pensar os impactos que nós tivemos, né, nesse período todo dos 5 meses afastados, né, tanto nós, professores, no meu caso sou professor, para aqueles que não me conhecem, né, eu trabalho aqui no município desde 2009, então tenho uma caminhada aqui, né, e vivendo, né, esse momento ímpar, né, esse momento que ninguém aqui imaginávamos estar passando. Então não é um momento comum, é um momento que precisa ter maior articulação, para se pensar de que maneira teremos tranquilidade em retornarmos para as escolas, para que os pais tenham tranquilidade para enviar os seus filhos para as escolas. Agora, para fazer isso a gente precisa discutir, né? Não dá para sair de canetada, né, ou através de informações, né, que são divulgadas em redes sociais, por ser quem quer que seja. Acho que a gente precisa articular essa questão que é séria. Então, eu venho aqui, né, até participei, né, até tempos atrás aí, como conselheiro do Conselho Municipal de Educação, e assim, é muito triste, né, a gente vê que a Secretaria da Educação, ela não busca, né, colocar em prática um mecanismo constitucional que nós temos, que é a questão da gestão democrática. Princípio esse que está lá, está na lei, está na Constituição, né, está na LDB. Só que precisa acontecer, não adianta estar no documento, estar no papel. Nós precisamos efetivá-la. Não adianta só dizer tenha o conselho, mas dialogue com o conselho, construa, né?
Não só com ele, nós temos outros atores também, né, dentro do município, os pais, os próprios alunos, né, aqueles que dá para ser ouvido dentro da sua idade, né, nesse contexto, os funcionários, né, os professores. Então é preciso, né, que se monte uma comissão, né, representativa para se discutir essa questão. Eu acho que é necessário, é fundamental, e até agora não se teve nenhuma articulação nesse sentido. Se tem pedidos de entidades, né, mas as respostas elas não acontecem, elas não estão sendo apresentadas, né? E aí a gente ouve nas escolas agora, com o retorno das aulas virtuais, né, as aulas remotas. Inclusive quero aqui parabenizar todos os professores que estão aí se dedicando, dando o seu máximo, se reinventando nesse momento, porque nós não fomos preparados para viver isso, né? Para ter que, da noite para o dia, preparar aulas da mágica, que a gente não, né, não fomos preparados, muitas vezes não temos esse ambiente, né, que está aí os recursos tecnológicos, né? Eu acho que isso tem um lado bom dentro desse processo. Acho que é isso, né? Acho que nós temos que debater, discutir, ver de que forma eles podem contribuir no processo aí, né, de ensino educacional. Mas, enfim, então, parabenizar esses professores que estão aí, né, se dando o melhor, com certeza, para chegar ao seu aluno, disponibilizando seu telefone, seus equipamentos, né, que muitas vezes as pessoas acham que o professor não está fazendo nada. O professor não está, o professor está dando aula, ele está se virando, ele está lá virando um youtuber da noite para o dia, né? Usando seus equipamentos. Eu tenho mais de 500 alunos, né? Meu WhatsApp está disponível para esses 500 alunos, né? Para corrigir atividade, para dar feedback, tá? Que celular? Você tem que ter um equipamento que aguente, né? Então tem tudo isso, né, gente? Então essa questão, parabenizar também os funcionários que estão trabalhando. Eu acho que tem coisas acertadas que foram feitas nesse período, né? Teve coisas assim, como por exemplo, essa questão da entrega da Marmitex. Eu acho que foi super acertado, estava correto. E isso, inclusive, por muitas vezes nós colocamos isso em reuniões que nós tivemos com o prefeito, né? Da importância, o que se vai fazer com a merenda, se ia distribuir. Tinha outros municípios que deram cesta básica, e aqui tomou uma atitude que foi a correta, está aí, está mostrada, foi um exemplo. Sorocaba até agora nada, uma vergonha. Para onde está indo esse dinheiro da merenda? É uma vergonha isso. É dos alunos, é direito deles. O dinheiro vem, a verba vem, sabe? Então, parabenizar então todos aqueles que estão se dedicando ao máximo, sem falar o pessoal da saúde, né, que vem aí na linha de frente, fazendo todo o seu papel, todo o seu trabalho. E infelizmente muitos deles aí se foram, né, nesse processo, nessa guerra, que muitos não acreditavam, né? Muitos não acreditaram que seria tudo isso, mas está aí, né? Os números, eles não mentem, eles não escondem, não. Está aí nos mostrando o quanto o Brasil foi irresponsável na condução desse processo, tá? O governo do estado também, é importante dizer, que pouco fez, porque é fácil falar de isolamento social, tendo condição de ficar em casa, né? É fácil. Então pedir, o que o governo fez? Por que não deu uma renda também? Foi uma briga para se ter em âmbito federal, por que também não em âmbito estadual? Mas enfim, tudo isso contribui, eu estou colocando, para que a gente venha agora, nesse momento, discutir, né, essa questão de volta às aulas, porque isso pressiona. Isso pressiona porque tudo está abrindo, o comércio está retomando, né, as pessoas precisam trabalhar, precisam deixar seus filhos aonde, mas nós precisamos ter responsabilidade, tá? Precisamos ter responsabilidade na condução desse processo. E é isso que eu quero aqui me manifestar, chamar a atenção, pedir, inclusive, aos nobres vereadores aí, né, que juntos, é importante, né, vocês participarem, né, junto na construção
de pensar aí essa retomada, tá certo? Então, eu só gostaria de pedir ao senhor para que fizesse a conclusão por conta do tempo. A gente já passou, eu inclusive deixei para que o senhor concluísse aí, mas nós já temos quase 12 minutos já, tá bom? Só para... Não, agradeço, eu as normas, Tardelli. Perdi até o tempo aqui, isso, acaba... Mas assim, por último, para terminar, né, que é importante se formar uma comissão. Queria aqui pedir aos nobres vereadores, né, que eu sei a diretoria do sindicato, né, eu não estou na diretoria do sindicato, tá certo? Então, estou atualmente descompatibilizado, mas a diretoria do sindicato já fez a cobrança para se discutir sobre isso com relação à comissão. Pedir para os vereadores também, né, conversar com o executivo, né, de alguma forma, nesse sentido, para se formar essa comissão aí, para pensar, né, esse processo, que se tenha, a partir dessa comissão, né, a construção de audiência pública, para que se estabeleça, a partir daí, quais os protocolos, né, que nós devemos adotar aí para seguir, porque nós temos que ver de quem é a responsabilidade pelo retorno. É um momento muito sério que a gente está vivendo. Quem que é a responsabilidade do retorno? É do Estado? É da família? Né? Em algumas regiões aí, teve termo de responsabilidade entregue para os pais assinar para o filho ir para a escola. Quer dizer, é da família essa responsabilidade? Né? É do Estado? Então, acho que é importante a gente construir essa corresponsabilidade aí, que é um momento bastante, né, diferente que a gente vem vivendo. Então, é isso, agradeço, desculpe pela ultrapassar o tempo. Você permite uma parte, Tardelli? Tardelli, é muito importante os debates que você trouxe, e eu queria deixar aqui, eu até conversei com o prefeito a respeito disso, e Peró, eles entregam a marmita, né? Em alguns municípios, eles dão R$50, e mandaram, que nem o estado de na prefeitura de São Paulo, mandaram 4.300 merendeiras embora. Então, a gente vê o que é compromisso. Eu falei para o Vanderlei, Vanderlei, você fez a melhor coisa, porque garante o serviço de muitas merendeiras, né? Além de você estar prestando uma assistência para o município, você garante o serviço de muitas merendeiras. E quanto ao professor, Tardelli, eu acho que agora, eu acho que nós vamos ser mais valorizados, porque esta ausência, nada substitui um professor em sala de aula, você sabe do que eu estou falando. Podemos usar a internet, podemos usar toda a tecnologia, mas nada substitui um professor em sala de aula, nada substitui uma aula presencial. E eu, desde da pandemia, eu ouço todas os cidadãos, mães, falando, agradecendo pelo trabalho que a gente faz em sala de aula, porque hoje eles descobriram como não é fácil dar aula para uma criança. E quando o professor dá aula para 30, 40 crianças em sala de aula, né? Então, essas coisas são muito importantes ser debatidas e valorizadas. O pessoal da saúde também, muitos ficando em casa isolados, e morreram muitos enfermeiros, muitos profissionais, porque ficaram, né, por pessoas irresponsáveis, que não faziam o isolamento corretamente. Mas quanto ao país, eu tenho um olhar peculiar. Em países do primeiro mundo, eles fizeram isolamento em 45 dias, assim, no máximo 60 dias. Aqui nós fizemos 5 meses de isolamento. Então você já vê o despreparo, tanto da gestão, porque tudo isso é gestão, né? E a gente viu que houve a pandemia e o pandemônio. Acabaram fazendo política em cima de uma coisa tão grave. Infelizmente os números não mentem, porque houve sim políticas em cima disso. Eu acho que se tivesse um direcionamento, como qualquer país sério, qualquer país que nós vimos aí, levaram 50 dias para o isolamento, e os países estão, e isso nós estamos falando de um país que consegue sobreviver. Imagine o país, o Brasil. Então, essa conta vai chegar, e essa conta vai ficar muito cara. Infelizmente,
As pessoas que brincaram com isso não têm a noção de quanto vai afetar famílias, empregos. Se já estava com 13 milhões de pessoas, imagine o ano que vem. Sem receita, sem emprego. Infelizmente, alguns políticos não entram para servir a população ou o cidadão, como eles se dispõem. Né? Como quando a gente vai fazer a diplomação, a gente refere-se a isso, que você vai defender o cidadão, você vai defender a sua cidade. Infelizmente, eles entram para ter conveniência, simplesmente domínio de poder. Infelizmente, nós sofremos muito ainda no Brasil com isso, mas eu acredito que isso vai mudar. Eu tenho certeza que muitas pessoas novas, pessoas boas estão entrando, e eu acredito nessa renovação, viu, Tardani? Parabéns, trazer o tema, ele é muito importante, porque nós não podemos deixar um gabinete ou uma pessoa decidir por milhares. Isso é irresponsabilidade. Nós não podemos pôr o termo da responsabilidade em cima de um pai. E depois, se o filho morrer, nós vamos cobrar do pai. Isso é inviável, sabe? Eu acho que daí tem que ter um consenso, tem que ter um debate, e é muito importante trazer isso. Parabéns pelo tema. Só isso que eu queria dizer. Obrigado. Agradeço mais uma vez aí a presença, Tardani. Gostaria de chamar agora, nesse momento, para fazer uso da tribuna, o munícipe Joseph Kaique Silva. Boa noite, senhor presidente, boa noite os eminentes pares vereadores. Quero abrilhantar e tomou um caminho aqui, agradecer ao Alexandre pela ilúcida colocação, onde trouxe a situação da nossa volta às aulas aí, que é um perigo nos dias de hoje, como se diz, né, que ano letivo isso se recupera, vidas não. Agradecer também a vereadora Valéria pela bela colocação aqui sobre a situação e drástica política, onde o governo federal encaminhou emendas, dinheiro, mas infelizmente, vamos dizer assim, os políticos, né, malfeitores, usaram esse dinheiro ilicitamente. Senhor presidente, o motivo da minha fala aqui nessa noite é trazer sobre a questão da regularização do nosso campus Vilheta, aonde foi discutido já a CO no STF 158, e dentro disso está sendo demorado quanto à regularização daquele povo, onde o povo espera ter a sua documentação. Portanto, deixo uma pergunta nesta casa: por que a administração pública a nossa administração no nosso município não entra junto com a REURBS ou REURB com o decreto que o próprio prefeito fez? É uma pergunta que eu deixo aqui sobre o nosso povo de Jorge Wether, ali do Campus Vilheta, que querem saber da sua regularização de seus terrenos. Outra questão também que trago aqui, agradecimento também pelas obras que foram feitas, pelas emendas enviadas pela deputada Maria Lúcia Amari, aonde trouxe a dignidade da pavimentação asfáltica aos munícipes daquele bairro de Jorge Wether, aonde demorou muito as obras no Campus Vilheta, mas retomamos, graças a Deus, já estão concluindo. Agradecer também a todos os envolvidos nesse pleito. Também, senhor presidente, não poderia deixar também de medir esforços em agradecimento pelo trabalho árduo, né, que o senhor prefeito também teve quanto à questão da merenda. Isso foi de suma importância trazer a isso àquela população, pois, como se disse o Tardelli aqui mesmo,
é importante que esses projetos se continuem. Quanto à minha colocação também, senhor presidente, ao tema pautado ontem, conforme o regimento interno, na sessão passada, o nobre vereador Sérgio Poli colocou algumas colocações quanto às obras que devem ser feitas em nossa cidade, pleiteando aí a estrada da morte, realmente, faltando sinalizações, faltando uma roçagem, acostamento nas nossas vias, e o vereador colocou em suas palavras. Eu gostaria só de apartar. Pois não, senhor presidente. Vossa Senhoria, e dizer para que, se pudesse, não ficar fazendo ataques e citando os vereadores de forma direta, eu acredito que dessa forma ficaria um diálogo melhor, porque senão a gente vai acabar se estendendo. Vossa Excelência já citou a vereadora Valéria, Vossa Excelência agora já citou o vereador Sérgio Poli, entendeu? Então, assim, para que não fuja muito do tema, conforme foi colocado no regimento interno desta casa, que está pautado em lei. Então, para que o senhor realmente faça um comentário sobre os temas que foram elencados, porque senão a gente vai acabar gerando um precedente para que outras pessoas, ao invés de fazer uso da tribuna diante dos temas que estão elencados no livro desta Casa de Leis, comecem a fazer trabalhos, perguntas direcionadas a esse ou aquele outro vereador. É só uma pergunta, eu acho senhor que não é presidente. democrático daí. Se a tribuna é livre, se aqui é a casa do povo, eu acho assim que a gente tem todo o direito de estender a pergunta e enaltecer aquilo que foi dito pelo nobre vereador. Eu não venho aqui trazer críticas, simplesmente elogiar o trabalho que o eminente vereador realizou. Sim, mas é que isso não fica um trabalho democrático, entendeu? Não, mas a forma está sendo democrática, senhor presidente. Eu acho que o senhor deveria... Para começar, você já está partiando o presidente dessa Casa de Leis. Então, ou seja, tenha respeito nas colocações da palavra. Eu que digo que Vossa Excelência tenha respeito com o munícipe que fala aqui. Mas eu não estou impedindo Vossa Excelência de usar. Você pode usar, só estou falando para não ficar direcionando assuntos ligados direto aos vereadores. Tem vereadores que se sentem incomodados com isso e ofendidos. É só isso. Se puder fazer dessa forma, sim. Se você continuar fazendo da forma com que está sendo feito, eu só estou orientando para que não seja feito dessa forma. Falando desse ou daquele outro vereador. Falando no aspecto geral. É só isso. É só uma recomendação. Pode continuar. Eu não vou me retratar, porque eu acho que a gente tem o direito de expressão, isso é constitucional, isso aqui é a Casa do Povo, a gente tem o direito de conclamar. O senhor permite uma parte? Pois não, senhor vereador. O nosso regimento deixa bem claro isso. O representante do povo que representa alguma instituição, algum grupo de moradores, ele pode usar a tribuna para reivindicar algum interesse. E cobrar, senhor vereador. Críticas e elogios ao vereador não pode. Nós estamos numa fase pré-eleitoral. Se você fizer elogios, vai parecer que você está fazendo propaganda para o pré-candidato. Sim, não é. Não. Isso me desculpa, senhor vereador. Eu acho que o senhor deveria um pouco mais interpretar. Por favor. Quando o senhor quiser usar livremente a tribuna da Câmara Municipal, o senhor se candidata, se elege e vem aqui. Porque nós somos julgados pelos eleitores, não por uma pessoa. Eu só digo ao senhor que o senhor tenha moral para falar isso para mim. Só isso que eu cobro do senhor. Tenha moral. Tá bom? Eu tenho Tenha moral. Posso concluir a minha posição? Suspenda a palavra do... Eu vou ser obrigado a suspender. Eu gostaria de dizer que eu tenho moral para falar aqui, porque eu sou eleito, eu represento a população de Iperó. Eu fui eleito legalmente no pleito eleitoral passado. E eu represento. O senhor não tem o direito de vir aqui. E o senhor trabalhe pela população. O senhor fiscalize pela população. Corta a palavra. Para. Faz favor, hein? Você está sendo convidado a se retirar da tribuna livre, porque você não cumpre com as determinações do nosso regimento interno. Por favor. Faz favor. Pode se retirar. Numa próxima vez, você já fez isso outras vezes, a gente só agiu como forma de recomendação. Agora, vir aqui fazer palhaçada, vir aqui para fazer palanque eleitoral, aqui não, meu amigo. Aqui nós vamos atender o regimento interno dessa Casa de Leis. Depois você responde por tudo o que você falou.
Peço à primeira secretária que faça a chamada regimental. Alisson Alessandro de Barros. Presente. Ângelo Valário Sobrinho. Presente. Benildo Santos Ribeiro. Presente. Edivane de Fátima Azevedo. Presente. João Antônio Domingues dos Santos. Presente. Joel Francisco de Almeida. Presente. Lúcio Gonçalves da Silva Filho. Presente. Luiz Fernando Paula Leite. Presente. Sérgio Poli Simão. Presente. Valéria Regina Mateus de Souza. Presente. Walter Rodrigues Vieira. Presente. Sob a proteção de Deus e havendo número legal e regimental e fundamentado no princípio da justiça e do direito, declaro aberta a presente sessão. Peço a todos o favor que fiquem em pé para ouvir um trecho da Bíblia Sagrada e peço à primeira secretária que faça a leitura. Pela ordem, senhor presidente. Pois Gostaria não. de pedir um minuto de silêncio à senhora Maria Aparecida Maia dos Santos, minha cunhada, e também mandar o voto de pesar à sua querida família, em nome de todos os vereadores desta Câmara Municipal. Eu gostaria de aproveitar o requerimento verbal feito pelo vereador João Domingues dos Santos e pedir também que se respeite um minuto de silêncio após a leitura do trecho bíblico em memória da dona Zilda Lopes, que faleceu na data de hoje, e também do senhor Luiz Campos, ambos moradores e de uma família tradicional e que já contribuiu bastante com o nosso município. Então, após o trecho bíblico, respeitaremos um minuto de silêncio, enviaremos aos familiares as condolências pelo Poder Legislativo. Não tenhas medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou seu Deus. Vou fortalecê-lo? Sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Deus abençoe essa sessão. Obrigado. Dando prosseguimento, peço à primeira secretária que faça a leitura da ata da 24ª sessão ordinária do dia 4/8/2020. Ata da sessão ordinária do dia 4 de agosto de 2020. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de consultar o plenário para dispensa da ata ou aprovação, que já é reconhecimento dessa Casa de Lei. Requerimento verbal feito pelo vereador Joel de Almeida. Eu consulto o plenário para dispensa da leitura da ata. Quem concordar, permaneça sentado, e quem discordar, que se levante. A dispensa da leitura da ata está aprovada. Coloco nesse momento a ata em votação. Quem concordar, permaneça sentado, e quem discordar, que se levante. A ata da última sessão ordinária também está aprovada. Peço à primeira secretária que faça a leitura das matérias em pauta. Matérias do Legislativo. Indicações do número 395 ao número 407, ambos, ou melhor, todos, do corrente ano. Indicação 395 de 2020. Indica que o oficio executivo, este estude junto ao departamento competente, que proceda à limpeza e colocação de placas proibido jogar lixo e entulho,
com a respectiva lei municipal, no terreno localizado na estrada Júlio Walter, na altura do número 1003. A presente indicação tem em vista que a limpeza contribuirá positivamente em vários aspectos, como segurança para os moradores daquela localidade e também uma significativa melhora na estética do local. Seguem anexos imagens que demonstram a atual situação. Vereador Luiz Fernando Paula Leite. Indicação 396 de 2020. Indica que o oficio executivo e este estude junto ao departamento competente da administração a manutenção e reforma das escolas e creches municipais da nossa cidade, como pintura e manutenção. Os prédios das escolas e creches públicas municipais precisam constantemente de manutenção, reforma ou ampliação. A referida indicação necessita urgentemente de uma atenção a fim de melhorar toda a sua estrutura, melhorando o aspecto do ambiente escolar, proporcionando aos alunos um ambiente confortável e aconchegante, sendo que este é o momento oportuno para sua realização, isto que as aulas estão suspensas em virtude da pandemia do Covid-19. Vereador Luiz Fernando Paula Leite. Indicação 397 de 2020. Indica que o oficio executivo e este estude junto ao departamento competente a possibilidade de canalizar o esgoto na rua Leonor de Arruda, no bairro Jardim Vitorino, tendo em vista que na esquina encontra-se com o esgoto a céu aberto, trazendo doenças aos moradores. Tem crianças e pessoas idosas que moram bem em frente e estão reclamando do mau cheiro, pois pagam seus impostos. Vereador Sérgio Poli Simon. Indicação 398 de 2020. Indica que o oficio executivo e este estude junto ao departamento competente as providências necessárias para passar a máquina patrol e cascalhar a rua Cambará, no bairro de Jojo Éter, para minimizar os buracos. Observação. Reforçando a indicação número 80 e número 137, de 17/2/2020, vereador Sérgio Poli Simon. Indicação 399 de 2020. Indica que o oficio executivo e este estude junto ao departamento competente a possibilidade de construir guias e sarjetas na Avenida do Estado e na Avenida Brasil, no bairro Santo Antônio. Vereador Alisson Alessandro de Barros. Indicação 400 de 2020. Indica que o oficio executivo e este estude junto ao departamento competente para que tome as providências necessárias para realizar a troca de iluminação na Rua Princesa Isabel, na altura do número 427, vereador Alisson Alessandro de Barros. Indicação 401 de 2020. Indica que o oficio executivo e este estude junto ao departamento competente a possibilidade de arrumar o braço de luz na Rua João Bosco, em frente à Igreja São Roque, no bairro Bacaitava. Vereador João Antônio Domingues dos Santos. Indicação 402 de 2020. Indica que o oficio executivo e este estude junto ao departamento competente a possibilidade de troca de lâmpada queimada na Rua Daniel Lopes Castilho, em frente ao número 1300, na Vila Santo Antônio. Vereador João Antônio Domingues dos Santos. Indicação 403 de 2020. Indica que o oficio executivo e este estude junto ao departamento competente a possibilidade de providenciar a pintura de 2 lombadas na Avenida Geraldo Antônio Andrade. Vereador João Antônio Domingues dos Santos. Indicação 404 de 2020. Indica que o oficio executivo e este estude junto ao departamento competente a possibilidade de troca de 2 lâmpadas queimadas na Rua Madalena Gameiro, em frente ao número 149, no Jardim Gameiro. Vereador João Antônio Domingues dos Santos. Indicação 405 de 2020. Indica que o oficio executivo e este estude junto ao departamento competente a possibilidade de troca de 2 lâmpadas queimadas em frente ao portão do cemitério municipal. Vereador João Antônio Domingues dos Santos. Indicação 406 de 2020. Indica que o oficio executivo
e este estude junto ao departamento competente a possibilidade de troca de lâmpadas queimadas da rotatória da Avenida Paulo Antunes Moreira até Bela Vista. Vereador João Antônio Domingos dos Santos. Indicação 407 de 2020. Indica que oficie o Executivo e este estude junto ao departamento competente para que tome as providências necessárias para realizar troca de lâmpada queimada na rua Carolina Wetter Guedes, em frente ao número 66, no bairro de Jorge Wetter. Vereador Walter Rodrigues Vieira. Convite. No próximo dia 18, a partir das 16 horas, será realizada, aqui na Câmara Municipal de Peró, audiência pública para exposição e discussão do projeto de lei do Executivo, número 4 de 2020, referente às diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2021. Tendo em vista as ações de prevenção ao coronavírus, inclusive com a limitação do público presente no plenário desta Casa de Leis, a audiência poderá ser acompanhada ao vivo pela página da Câmara no Facebook e, posteriormente, ficará disponível também no canal da Câmara no YouTube, o que já acontece com as sessões ordinárias aqui desta Casa de Leis. Então, fica aí esse convite da Câmara Municipal de Peró para o próximo dia 18. Prosseguindo com o expediente, peço à primeira secretária que faça a chamada dos vereadores inscritos para o uso da tribuna. Peço ao vereador Benildo que faça o uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, munícipe que nos acompanha através da TV Câmara. Gostaria, senhor presidente, de elencar algumas situações que têm chegado ao meu conhecimento. É a questão, já por vezes eu recebi fotos, da reclamação da forma que está sendo feita a coleta de lixo no município, uma vez que usa-se uma prática de amontoar o lixo na cidade para facilitar a coleta, mas hoje eu estive no Novo Horizonte, na Vila do Depósito, era 10h20, o lixo estava desde as 7 da manhã, amontoado no bairro todo, e muitas reclamações dos munícipes. Inclusive, eu falei com o Aguinaldo, que é responsável por esse trabalho junto à área técnica, e, de fato, o lixo espalhado, o cachorro espalha, aqui na área central, direto, recebo reclamação. Então, eu acredito que esse trabalho, essa empresa, ela é bem, ganha muito bem para fazer um trabalho de qualidade para o município. Nesse trabalho da coleta. Facilita, é lógico, facilita para eles, mas ficar muito tempo esse lixo à exposição, com certeza, e depois, na pressa, o que o cachorro espalhou para a cidade fica espalhado pela cidade e não faz, não vai catar. O que espalhou fica. É a reclamação que eu recebi hoje, de vários munícipes no Novo Horizonte e na Vila do Depósito, e eu tive a oportunidade de ver logo pela manhã. Inclusive, eu mandei até foto da situação para o Aguinaldo, o secretário de serviço aí. Outra coisa, senhor presidente, que eu queria colocar, reforçando um pedido, várias pessoas que fazem o uso, inclusive o vereador Neno recentemente fez uma indicação também de uma rampa
ali perto da delegacia, que dá acesso ao bairro Novo Horizonte. Muitas pessoas fazem aquele trajeto, famílias, né, mães com carrinhos, né, de bebê, pessoas idosas, e realmente ali, né, é muito acidentado aquele pedaço, não tem um nivelamento nenhum. Então, já tem uma indicação minha, o vereador Neno fez, ou talvez outros vereadores já fizeram essa cobrança, inclusive falei recentemente com o Guimarães, para que possa fazer um calçamento, né, seja com massa de asfalto, ou seja de concreto, que possa melhorar aquela passagem ali, que as pessoas fazem bastante uso. São muitas pessoas que usam ali para ir trabalhar de manhã, né? É uma realidade que é um bairro, sabemos da carência do bairro, nem todos têm condução, né, têm carro, então o uso daquele trecho ali, tanto de bicicleta quanto de a pé, é muito frequente. Então, reforço esse pedido, né, que eu já fiz, o vereador Neno também já fez essa indicação. Outra situação, senhor presidente, é que recebi também algumas reclamações da questão da demora dos exames, né? A gente entende a questão da pandemia, mas também retorno ao médico. Muitas pessoas têm esperado, né, por um período muito grande aí, às vezes esse retorno ao médico não tem acontecido. Então tem sido frequente, e agora nessa mudança de faixa aí para a faixa laranja na questão da pandemia, eu acredito que ainda com tudo aquilo que foi conversado, colocado nessa noite, nessa tribuna, eu não consigo entender os números, né? Porque uma vez que muda de cor, vem um decreto, né, nessa mudança de cor, uma vez que os casos aumentaram, então qual o procedimento de fato, nessa alteração de cor, Então fica muito vago toda essa situação, Hoje, a quantidade, durante esse período que estava na faixa amarela, aumentou muito. Então, como leigo, diante de tudo isso, eu acredito que essa mudança de cor, não condiz com os números que têm aparecido. Mas temos acompanhado um decreto estadual que classifica o nosso município com a cor laranja, que vai tendo essa flexibilização. Eu acredito que, o empreendedor, aquele que gera o seu comércio, ele espera muito por esse momento. Então, a responsabilidade de todos nós, ela tem que ser redobrada nesse período, porque uma vez que os casos têm aumentado no nosso município. Então, eu deixo essa questão que possa haver, como o Aguinaldo me disse que ia estar conversando com a empresa, essa questão do lixo, que seja, trabalhado da melhor forma nessa questão do recolhimento do lixo, não deixando espalhado na cidade por muito tempo, E a questão também, dessa rampa, a qual eu reforcei, e a questão dos exames, tanto o exame de sangue como outros exames, que tem pessoas esperando, já faz um bom tempo, e que os retorno médico agora com essa mudança de cor possa voltar, a todo vapor, porque nós sabemos que as enfermidades, elas continuaram, Então, com certeza, tem uma lista grande, para que sejam atendidos muitos dos nossos munícipes. Eu tive a oportunidade, por várias vezes, acompanhar todas as audiências da saúde. Eu fiz questão de acompanhar, espero na próxima, eu estarei aqui, acompanhando novamente. Eu tenho certeza que os números mudaram, porque foram tantas vezes que eu acompanhei essa audiência pública, a quantidade de atendimento, a quantidade de viagem, a quantidade de consulta, tudo isso eu tenho certeza que nesse período de pandemia alterou muito, no sentido de que nessa apresentação da audiência pública é interessante a gente fazer essa avaliação. A munícipe que reclamava para mim que estava
esperando o retorno há muito tempo. Eu disse para ela, quando tiver audiência pública, eu farei questão de te avisar para que você venha, participe e veja os números. Nós temos tantos números que às vezes nos confunde, mas é importante o nosso acompanhamento, né? Eu sempre trago essas discussões porque às vezes a minha interpretação, às vezes eu acabo tendo uma interpretação, depois estou aberto muitas vezes à correção, ao diálogo, mas eu vejo que nesse período, por mais gasto que teve com a pandemia, teve-se, uma economia grande, tanto na saúde quanto na educação, mesmo com tudo isso, com tudo aquilo que foi adotado para melhor servir a questão da merenda, eu acredito que houve-se uma economia. Lembro que falava para o prefeito a questão da reforma das escolas, nesse período de pandemia, uma vez que a construção civil estava liberada, diante do decreto para trabalhar. A questão da reforma das escolas, me disse ele, em resposta a uma indicação, que o dinheiro do transporte municipal seria investido em melhorias nas escolas, a qual eu achei louvável, porque eu tinha indicado a questão da merenda, a questão da economia que ia ser feito. Porém, ele disse que poderia ser feito através da economia que faria com o transporte municipal. Então, são todas coisas que foram pautadas durante esse período de pandemia nesta casa, para que possa, o presidente falava na sessão passada, essa questão de que haja um retorno dos alunos com um ambiente melhor preparado nesse período. Então, eu acredito que temos que somar esforços, temos que trazer esse debate sim aqui nesta casa, para que possa melhorar esse espaço, porque uma vez que, quão traumático é para as nossas crianças, professores, quando retornar às aulas, se encontre um ambiente preparado, um ambiente melhor, para que eles possam estar retornando às escolas. Então, eu trago essa questão nesta noite, agradeço a oportunidade, uma boa noite a todos. Mais algum vereador inscrito para a tribuna livre? Peço ao vereador Sérgio Poli que faça uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, munícipes presentes, internautas que nos assistem pela TV Câmara, sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, hoje que me traz essa tribuna são 3 assuntos. Primeiro aqui gostaria de agradecer aos participantes que fizeram uso dessa tribuna, Alexandre Tardelli, e a outro cidadão que pertence à associação de moradores de bairros do bairro de Jorgette. Infelizmente ele não foi oportuno nas suas palavras, tentando aí infringir o regimento que essa casa nos condiz. É o que a gente tem que falar e a realidade, a gente tem que cumprir o regimento. Sempre, eu fui 3 vezes presidente dessa casa de leis e a gente tem que cumprir o regimento e as normas da casa. E dizer que realmente a casa é do cidadão, mas é do cidadão para praticar o bem, não para fazer politicagem, fazer coisas que não condiz com a verdade que está acontecendo em nosso município. Primeiramente, quando se fala o que foi feito até agora no campus Vilheta, ou seja, ia começar a se falar que não foi feito nada. É sabido por todos nós, quem está aí há anos, como a vereadora Valéria, Joel, lutando pela legalização do campus Vilheta, nós conseguimos, através de convênio com o governo do estado, junto ao prefeito Vanderlei, junto à secretária Joyce, aos demais secretários, a entrar com o programa Cidade Legal
onde foi asfaltado já 90% do bairro, do primeiro projeto do bairro Campos Vilheta. Esse foi um passo importantíssimo e que a gente vai guardar aí para o resto da nossa vida, que foi um trabalho em conjunto com a Câmara Municipal. A outra questão é a questão da iluminação pública do Campos Vilheta, rede de água, esgoto que está sendo implantado agora. Foi conquistas que a gente veio conquistando há anos. Pessoal, olha o tamanho do bairro Campos Vilheta. O Campos Vilheta começou-se em 96, com apenas 3, 4 famílias que se assentaram naquele bairro. Se usaram do poder de usar aquela área de mais de 7 alqueires, 8 alqueires. Hoje nós estamos com uma população no bairro de Jorge Wetter com mais de 13 mil habitantes. Mais da metade é no Campos Vilheta. O bairro cresceu demais, imensamente, e é claro que nós e a Prefeitura Municipal temos que cada dia fazer mais, correr atrás do governo do Estado, correr atrás do governo federal para trazer melhorias. Mas não podemos deixar de esquecer que nós tivemos o maior prefeito da história de Peró, que entrou na fase da regularização de áreas em nosso município, que se chama Vanderlei Polizelli. Não só na questão do Campos Vilheta, como Jardim Monções, Jardim Narita, que nós entregamos várias escrituras lá na sua prefeitura. O vereador Joel estava presente, a vereadora Valéria, o vereador Walter e mais alguns vereadores aqui na época. Como aqui também no centro, em alguns bairros foram entregues várias escrituras. E sabemos também, senhor presidente Nobres Pares, que o trabalho não parou por aí não. Em 12 de março deste ano, foi ganho no STF a questão aí da parte 2, vamos dizer aqui sim, que estava sem briga judicial há mais de 50 anos. Coisa que há décadas, nunca ninguém se preocupou em regularizar aquela área. E o prefeito Vanderlei, junto com a secretária Joyce, foi até Brasília e conseguiu legalizar essa área para que aquelas pessoas, aqueles moradores que ali residem, não percam suas casas, não percam o direito de moradia. Então foi um trabalho junto com a Câmara Municipal, junto com os vereadores que estiveram no passado, que estão aqui hoje no presente. É assim que trabalha pelo povo, não é por um partido, não é por uma questão partidária, uma bandeira partidária, como estamos agora próxima à eleição, que as pessoas vão querer vir criticar, vereadores, prefeito, enfim, nós sabemos da luta árdua que nós tivemos junto com o prefeito Vanderlei. Para finalizar a questão da fala, não somente do Campos Vilheta, está tendo a questão aí da interligação de água ao Jardim Alvorada. Vai sair já a promessa do prefeito Vanderlei, o asfalto da rua Paulo Burrol, o cascalhamento das demais ruas do Campos Vilheta e, em seguida, então, está se fazendo o plano altimétrico para que possa, a fase 2 do Campos Vilheta, para quem entra no bairro do Jorge Wetter, fase 1 do lado esquerdo, fase 2 do lado direito, onde todos nós sabíamos que o ex-prefeito de Peró queria derrubar todas as casinhas que tinha lá. Ou vocês já se esqueceram disso? Será que o povo do Campos Vilheta esqueceu disso? E nós batemos na tecla, o prefeito Vanderlei atual falou, jamais faremos isso, vamos lutar por melhorias, vamos lutar por mais conquista por aquele bairro. Só que não depende só dessa Casa de Leis, não depende só do prefeito, da boa vontade do prefeito. As coisas não acontecem no momento, da maneira que a gente quer, a gente gostaria. A gente depende do governo federal, onde foi liberado agora, dizendo que a área realmente foi passada para o governo do estado. E assim a prefeitura está entrando com o projeto no Cidade Legal para procurar em busca de asfaltos. Isso não pode ser que saia esse ano, não saia esse ano, mas saia o ano que vem. Igual a antiga luta, onde já foi asfaltado, começou há tempos atrás e está sendo asfaltado hoje. Seria maravilhoso para nós se cada pedido nosso fosse atendido no dia seguinte, mas a gente sabe que não funciona dessa forma. Aqui nós temos sim cobrar o executivo, reivindicar todas as indicações que a população nos fazem, mas nós temos que ter o respeito e a dignidade de falar a verdade para a população.
Às vezes a verdade pode ser dura, mas ela pode ser o que a população realmente quer escutar, que é a verdade. Falar mentira, nós temos um monte de políticos aí que falam um monte de mentira na rua, mas aqui nós somos respeitados e nós respeitamos o poder do Executivo Municipal, que se chama Vanderlei Polizelli. Enfim, todas as ações nós corremos atrás juntos e com certeza a gente vai continuar lutando por aquele bairro e todos os demais bairros da nossa cidade que merecem ser tratados com todo respeito e carinho. Segunda questão, senhor presidente. Tendo em vista aí a questão nossa, da região nossa, metropolitana, aí, que entrou na fase laranja, eu me preocupo, torno a dizer, com dois fatores em nossa cidade. Primeiro fator, a empresa Rápido Lanche Campinas. A empresa Rápido Lanche Campinas, nós sabemos que temos moradores que vêm trabalhar de Tatuí, de Sorocaba, para Iperó, para Boituva e vice-versa, de Iperó para Boituva, de Iperó para Tatuí e de Jorge Wetter, principalmente onde estão os maiores casos do Covid, para Sorocaba. Entramos na fase laranja e os moradores que trabalham nessa cidade precisam do transporte. Eles não podem mais ficar que nem em lata de sardinha, com aquela aglomeração total. Deixa eu só fazer só parte a Vossa Excelência, nós entramos na fase amarela. Amarela, isso, que vocês estavam falando, só. Na fase amarela, eu falei lá, fase laranja, né? Isso. Desculpa, senhor presidente. Não, imagina que é isso. Só muito obrigado. Então, essa questão é importantíssima, que a gente cobre novamente, senhor presidente. Peço novamente a Vossa Excelência que, através da Câmara Municipal, oficialize a empresa Rápido Luxo Campinas para que ela volte os ônibus aos horários normais. Nosso povo não merece esse massacre que está acontecendo. E quando a gente fala que os casos estão aumentando no bairro de Jorge Wetter, a gente sabe o porquê. As pessoas dependem de trabalhar em Sorocaba. E essas pessoas vão de ônibus. Essas pessoas precisam de mais horários. Quantas vezes eu vou ter que subir nessa tribuna para que essa empresa possa liberar esses ônibus para que as pessoas vão trabalhar com dignidade, respeito e mais segurança e principalmente zelando a vida dessas pessoas. Esse é mais um pedido que oficializa a empresa Rápido Luxo Campinas. Para finalizar a minha fala, senhor presidente, ou melhor, tem mais duas questões. Nós temos aqui a outra empresa que nós temos que cobrando veementemente aí vários dias, várias sessões, eu venho usando essa tribuna e cobrando o descaso da Sabesp com a população iperoense. A Sabesp voltou para o município de Iperó, prometeu-se o fundo e o mundo e até agora só vem deixando a desejar. Nós sabemos que toda época de inverno e seca falta água no bairro de Jorge Wetter. Cobrei há 15 dias atrás, há 30 dias atrás, para que esteja um aumento no número de funcionários, para que repare as bombas quando queimam, para que repare os danos quando acontece vazamento no bairro de Jorge Wetter, e até hoje continua na mesma. Quando dá-se um problema, fica 3, 4 dias, população do Jardim Monções, Vileta, Jorge Wetter, Jardim Marita, tudo sem água. Isso é uma calamidade pública em plena pandemia. O pessoal chega dos seus serviços, que vem do trabalho de Sorocaba, que saem da Artefatos, não tem como tomar banho. Não tem como tomar banho. E quem sofre com isso? Somos nós que somos cobrados, os vereadores não fazem nada, o prefeito não faz nada. Não, senhores vereadores, nós não ganhamos pelo serviço da Sabesp. Quem tem que fazer o serviço de qualidade é a Sabesp. Nós temos que cobrar a Sabesp todos os dias, para que ela melhore o atendimento, para que ela aumente o número que faça a manutenção em todas as redes. Nós sabemos que temos várias redes antigas no bairro de Jorge Wetter, e tem que
ser trocada. E quando assim for trocada, que eles não deixem aqueles remendos, que não deixem aqueles buracos. Coisa que nós conseguimos verbas para que fosse asfaltado o bairro, deixado um bairro mais bonito, e hoje ela vem detonando tudo e deixa lá. Nós temos leis aprovadas aqui, junto com o vereador Walter, feita pelo vereador Walter, que eles não cumprem também. Eu acho, senhor presidente, e tenho a certeza, que também nós poderíamos marcar uma audiência pública e cobrar da Sabesp essa questão, mais agilidade, mais rapidez, para que o povo de Georgette não sofra com essa falta de água. E para finalizar minha fala, ouvi atentamente a todos os vereadores e aos munícipes que usaram essa tribuna. Só vem elucidar, enaltecer a minha fala de terça-feira, senhor presidente, se vocês se recordam, quando eu usei essa tribuna para falar do volta às aulas. Fui a primeira pessoa a levantar a bandeira no município de Iperó, que nós precisaríamos fazer um acompanhamento melhor, sugerir ao chefe do executivo para que se faça uma pesquisa popular, sugerir essa Câmara Municipal que faça as audiências públicas, para que convoque os pais, para que se convoque os alunos, que façam esse interagir com essas pessoas, com os funcionários, com os professores, como Alexandre Tardelli falou aqui na noite de hoje. Eu cobrei isso a semana passada. Eu pedi isso a semana passada. E no sábado, se não me falha a memória, o nosso vice-prefeito também fez uma enquete no Facebook, perguntando o que a população achava. Foi bacana, eu achei bacana. Quando a gente vê que a pessoa acata um pedido nosso aqui, eu aplaudo. O prefeito ou vice-prefeito atendeu um pedido que esse vereador fez. Que se faça uma pesquisa popular para ver o que o povo quer para o nosso município. Mas, o mais importante que a gente gostaria que acontecesse é que essas pessoas responsáveis, como eu falei, para a saúde, pela saúde, pela educação, o nosso prefeito Vanderlei, fizesse a coisa ser pública através do órgão público, que só assim verdadeiramente a gente vai conseguir ouvir todos os professores, nós vamos conseguir ouvir todos os funcionários, e nós vamos conseguir ouvir todas as famílias que têm seus filhos nas creches e na escola do nosso município. Então, parabéns pela vossa colocação, Alexandre Tardelli, e dizer que trabalhando, não é de hoje, todos os casos contra a pandemia, a gente vem lutando arduamente. O prefeito, junto com a secretária Joyce, vem combatendo arduamente. A cesta básica, a alimentação, nós cobramos antes de acontecer. As barreiras sanitárias, nós fizemos a nossa parte. O prefeito Vanderlei fez a nossa parte, nós cobramos e ele acatou o nosso pedido. Tudo que essa Câmara vem vendo de melhor para o município de Iperó, o prefeito Vanderlei vem acatando. Vem acatando e da melhor forma possível, ouvindo todos os vereadores, ouvindo toda a opinião pública, e é assim que se administra. É assim que você vai conseguir amenizar o problema do nosso município. Não falarei de Brasil, porque a gente sabe que o Brasil está realmente em uma calamidade pública, governantes, não em nossa cidade, mas fora da nossa cidade, se utilizando da questão da pandemia para fazer politicagem. Isso nós não podemos deixar acontecer em nosso município, e sabemos que o prefeito Vanderlei teve e terá sempre o compromisso e respeito com o povo de Iperó. Isso para mim sempre foi visível e notório, que nós temos um prefeito que ama Iperó, que gosta de Iperó, que atende os pedidos dos vereadores e que ama essa população que hoje aqui essa casa representa e que ele representa lá no Executivo. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Mais algum vereador inscrito? Peço ao vereador Luiz Fernando que faça uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez.
nobres edis, senhoras vereadoras, aos munícipes aqui presentes e aos internautas que nos assistem pela TV Câmara. O que me traz ao uso dessa tribuna essa noite, primeiramente gostaria de falar sobre a formalização de uma indicação que foi feita, já foi comentado na sessão passada, com relação a aproveitar todo esse tempo, um tempo triste aí, de pandemia, mas que as aulas elas não estão acontecendo, e por decorrência disso, que se aproveite isso para fazer as reformas nas escolas municipais e nas creches do nosso município. Tive conversando na quinta-feira com o prefeito municipal e hoje retornei à conversa no sentido de cobrar algo nesse sentido, e fiquei feliz em saber que o mesmo vem correndo, vem tomando as providências necessárias para que, com essa dúvida que foi colocada em relação à volta às aulas, mas que durante esse período as escolas elas tivessem aí essas pinturas, essas reformas, para quando os alunos voltarem, que essas salas elas estejam melhores aí, estejam mais confortáveis, num ambiente bem melhor para todos os profissionais da educação, para todos os professores, como para todos os alunos, né? E eu ouvi atentamente aqui os vereadores que me antecederam, os munícipes que utilizaram dessa tribuna livre, e parabenizo o Tardelli por trazer esse tema, um tema de bastante importância. Nós já tínhamos discutido algo nesse sentido na sessão passada, mas é sempre bom a gente compartilhar de ideias. Eu até anotei esse pedido para estar havendo essa conversa com vários setores da nossa sociedade. Eu tenho certeza que o Executivo tem tomado todas as precauções e acredito que com certeza irá ouvir a todos, sejam pais de alunos, que são fundamentais, alguns representantes dos alunos, como também representantes aí dos professores, o próprio sindicato também. Então eu acredito que nós vamos conseguir aí chegar num denominador comum. Com relação à volta às aulas, essa é uma opinião particular minha. Eu acredito que não se deve voltar às aulas, porque por vários motivos. Nós temos aí um governo do estado que também não tem previsão. A previsão era o retorno das aulas agora, dia 8 de setembro, e já foi alterada essa semana a data. Agora a data prevista é para dia 5 de outubro, o retorno das aulas aí nas escolas estaduais. Então a gente entende, é um momento difícil, é um momento triste e é algo novo que ninguém foi preparado. Aí, como já foi colocado aqui essa noite também, são mais de, infelizmente, né, já são mais de 100 mil pessoas aí que morreram no nosso país. Então é fundamental que se escute todas as partes, que se crie aí uma comissão, nesse sentido que foi proposta, para que seja discutido isso. Acredito que esse ano, falo como pai de família, eu acho que esse ano aqui, eu acho que ninguém vai ficar contente em que o filho lhe progrida por uma próxima série, dentro de todas essas condições e dentro de todos esses problemas que nós enfrentamos. Então acredito que é algo novo, é algo inédito que aconteceu no país, e a gente precisa estar preocupado o que faremos daqui para frente. O que já se passou, serve como aprendizado, serve como lição, só que a gente precisa discutir algumas questões. Essas aulas elas voltam com vacina, elas voltam sem vacina. Essas aulas vai ser feito a desinfecção das escolas toda noite, após as aulas. Vai ser feito esse volta às aulas com número reduzido de alunos. Como será feito isso? Então, acredito que são perguntas que ninguém ainda consegue ter as respostas. E não é diferente no setor público.
não tem pai que se sinta confortável em mandar os seus filhos para as escolas, e com certeza a responsabilidade é sim do poder público, a responsabilidade é sim objetiva, seja da prefeitura, seja do governo, do estado. Então eu acredito que esse ano realmente, em termos pedagógicos, ele está bastante comprometido. Com relação a tudo que nós vivenciamos aqui hoje, principalmente aqui nessa noite, eu, enquanto vereador, gostaria de fazer um apelo a todas as pessoas que devem participar. Essa é uma preocupação dessa Casa de Leis, de todos os vereadores aqui presentes, essa participação do público, da população. Mas a gente fica triste quando a gente começa a perceber que isso daí está fugindo de algo que seja democrático, de algo que seja legal. E aqui, nós estamos aqui para cumprir regras. Nós temos o nosso regimento interno e nós somos obrigados a cumprir as regras que ali estão determinadas. Isso não é uma opção de escolha desse ou daquele vereador. Então, é muito positivo quando o munícipe vem aqui para fazer uso dessa tribuna, desde que respeite a instituição. Respeite os vereadores, porque essa foi a vontade popular. A vontade popular foi que cada um de nós estivéssemos aqui sentado, representando a nossa cidade. Se isso daí, alguém concorda ou discorda com isso, ou não gosta, não gostar é um direito de cada um, não tem problema algum. Mas o respeito, ele precisa existir enquanto instituição, enquanto vereadores, porque senão fica muito chato você abrir um precedente para vir um munícipe até aqui e começar a citar esse ou aquele vereador em tom de deboche. Isso é um total desrespeito com o poder legislativo como um todo e com a sociedade, porque foi a sociedade que colocou cada vereador aqui nesse lugar. Então, eu faço um apelo a todos aí. A gente sabe que é um ano complicado, é um ano de pandemia, muitas coisas aconteceram, e como se não bastasse, é um ano eleitoral, onde várias pessoas querem participar desse pleito, e isso é muito positivo, que novas pessoas participem, e que, ao invés de fazer alguns ataques diretos àqueles que já estão cumprindo com o seu mandato, que mostre as propostas, que mostre quais são os seus objetivos, que faça algo positivo. Eu acho que o povo não está preocupado com ataque pessoal, não está preocupado com menosprezar esse ou aquela pessoa, e aqui ninguém quer ser melhor do que ninguém, mas nós estamos aqui para cumprir as regras que estão determinadas. Então, acho que é nesse sentido que eu faço esse apelo, para que todos continuem participando de forma ativa dos trabalhos dessa Casa de Leis, opinando, enfim, criticando, não tem problema algum criticar, a gente está aqui justamente para isso, mas que seja feita aí uma crítica construtiva, sem ataque direto e de uma forma limpa, uma forma democrática. Não é legal quando isso foge do controle e a gente tem que acabar tomando algumas medidas aí que com certeza a gente mesmo não gostaria de tomar. Tenho aqui uma outra indicação de uma moradora que nos procurou com relação à limpeza, que também já foi um tema debatido aqui, inclusive pelo vereador Benildo dos Santos, e a gente está pedindo só para que seja tomado algumas providências com relação à estrada, um terreno localizado lá na estrada Júlio Walter, na altura do número 1003. Então, para que a prefeitura proceda aí essa limpeza através do setor competente e para que no local seja aí afixada uma placa também, para que isso não volte a acontecer, já que virou lá um ponto de descarte de lixo, inclusive com animais naquela localização. Eu acho que demais é isso que eu gostaria de trazer, e mais uma vez aí agradecer a todos os vereadores aqui dessa casa. Na data de hoje, esta Casa de Leis, através da mesa diretora, da presidência desta casa, foi feita uma devolução, mais uma devolução,
para a Prefeitura Municipal no valor de R$250 mil. Então, só esse ano nós já ultrapassamos aí R$700 mil em economia, com mais 1.087.000 do ano passado. Então, isso já está chegando aí em R$1.800.000 feitos de economia por todos aqui desta Casa de Lei, sejam eles vereadores, sejam eles servidores, e podem ter a certeza que esse dinheiro vem sendo utilizado nas principais demandas do nosso município e da nossa população. Eu tenho a certeza que essa construção, independente do partido, de sigla partidária, de candidatura, de pré-candidatura, enfim, isso é o que menos importa. O que importa é que essas economias estão sendo revertidas em todos os setores. Setores esse, setor da saúde, setores da educação, setores da infraestrutura, de pavimentação, conforme já foi colocado aqui essa noite. Foi utilizado também dinheiro para aquisição de cascalho, o valor total de cascalho que vai ser colocado no bairro do Campos Vilheta, em Jorge Oeter, chega através de transporte de material. A quantidade é muito grande, porque o bairro também é grande, as ruas são bem extensas, chega no valor de R$250 mil também. Isso daí já foi adquirido pela Prefeitura Municipal. E com toda certeza, esses recursos eles vêm para minimizar os impactos negativos na área da saúde e também na área da educação, seja com reforma de escola, seja com as obras que estão sendo propostas também nessas mesmas escolas, como construção de quadras poliesportivas, enfim. Eu acredito que esse é o nosso trabalho. E é importante a gente dizer isso, porque é natural e precisa sim renovar, tudo bem, mas é preciso também salientar o trabalho de cada um que se dedica no dia a dia para estar aqui honrando a confiança que nos foi depositada há 4 anos atrás. Então, esse é o nosso trabalho e vamos continuar assim, economizando cada centavo e fazendo com que esse dinheiro reverta ao máximo para a população em benfeitorias. Obrigado a todos, uma boa noite, fiquem todos com Deus. Senhor presidente, eu gostaria de poder usar a palavra em razão do ocorrido hoje. Pois não. Pode fazer o uso, vereador. Não há mais ninguém, senhor presidente. Boa noite a todos, nobres pares, público presente, pessoal que nos assiste pela TV, pela Câmara, pela TV Câmara, pela internet. Hoje, infelizmente, houve esse incidente aqui que eu não gostaria que tivesse acontecido, mas são coisas que fazem parte do nosso dia a dia aqui. Infelizmente, né, primeiramente eu gostaria de parabenizar o professor Alexandre Tardelli, né, pelo tema que veio trazer relevante aqui, da importância desse tema. Realmente precisa, é controverso, precisa ser discutido, precisa haver um consenso para o retorno ou não às aulas, né? É importante realmente essa preocupação. E é importante que os populares que venham utilizar a tribuna da casa, que eles representem alguma instituição, alguma coisa da população, para trazer esse tipo de tema relevante de necessidades da população. Não que venham aqui criticar vereadores aqui, que infelizmente esse menino, esse rapaz, hoje, já esteve aqui e já agiu dessa mesma forma. Então, eu acho que tem que ter critérios na presidência, na Câmara, na Secretaria, para poder avaliar os assuntos que vão ser usados, né? Tem alguns assuntos que só o vereador que pode, né, que foi eleito, representa a população, que pode utilizar aqui. E quando eu intervi, eu apenas estava a título de orientação. Eu fui agredido de forma vil, porque não esperava ele me atingir dessa forma, de forma que eu gostaria de pedir que a presidência, a Câmara, acionasse o departamento jurídico para que, a princípio, ele fosse notificado extrajudicialmente para que se retratasse das atitudes dele aqui em relação à minha pessoa, porque ele
me atacou, levantou suspeita sobre a minha moral, disse que eu não tinha moral. Dentro do meu trabalho, no trabalho que eu realizo aqui, eu gostaria de dizer que eu sou um vereador que trabalho, eu não faço oba-oba das coisas que eu faço. Eu fiz um trabalho, um exemplo é o dos animais, que foi feito aqui em Peró. Tudo que foi criado nos animais, com a participação do vereador Lúcio, todas as leis que foram criadas, teve a minha participação, né? A associação da DAI, a minha criação, inclusive a verba que existe hoje, que não existia, foi uma luta e nós conseguimos, atendido, claro, pelo senhor prefeito. E hoje esse rapaz que esteve aqui, ele estava com duas pessoas, o Márcio, que é da Associação do Vileta, e estava com o Aldo, que é da ONG Ação e Cidadania. Só para demonstrar que eu trabalho e não faço oba-oba no meu trabalho, eu gosto de trabalhar para que as pessoas vejam o meu trabalho. Trabalho do dia a dia, recebo ligações à noite, pedidos, finais de semana, sempre em prol da minha cidade, porque eu amo a minha cidade. Então, eu gostaria de dizer, ele estava com duas pessoas do bairro de Jorge Oetter. Eu estive o ano passado na escola Marinheiro, em reunião com o Márcio e o pessoal do sindicato, e alguns moradores, e professores e diretores da escola Marinheiro, pedindo a reforma urgente, a pintura e a reforma da cozinha, para que pudesse as aulas iniciarem no prazo. Estava também, na época o secretário de governo, Francisco Coutinho, estava junto, e a gente conseguiu fazer esse trabalho atendido pelo prefeito Vanderlei Polizelli. Foi um trabalho emergencial, e eu estava lá. O outro acompanhante do rapaz que usou aqui a tribuna, o Aldo, ele faz parte da entidade ONG Ação e Cidadania, que faz um belo trabalho lá em Jorge Oetter, com distribuição de remédio, distribuição de cestas básicas. E essa instituição estava, há pouco tempo atrás, com a diretoria, havia caducado, não tinha sido feita a assembleia, então ela não estava regular. Aí ele me procurou, eu prestei os serviços jurídicos a ele, pedimos à juíza para nomear um administrador provisório, e foi nomeado, e ele pôde reativar a associação. E agora os documentos da ONG Ação e Cidadania estão no meu gabinete, onde eu estou ajudando a preencher para inscrevê-lo no Conselho Municipal de Assistência Social. Quer dizer, tudo em silêncio, mas é ótimo que as coisas aconteçam, as coisas parecem que Deus ilumina. Os dois acompanhantes dele sabem do meu trabalho. Então, nós aqui, cada um tem sua forma de trabalhar. E eu garanto a vocês, trabalho dia a dia em prol do nosso município, da minha forma. Não faço oba-oba. Apoiei o prefeito municipal, e todas as obras que são feitas nesse período têm, de certa forma, a minha ajuda, porque eu pertenço à base do mesmo. Não fico fazendo oba-oba. E se eu tiver que criticar, elogiar ou criticar, eu não posso. Se eu sou da base dele, eu tenho que elogiá-lo. Não dá para diferenciar, falar que ele é bom ou ele é ruim. Se eu criticar um secretário dele, ele é ruim. Então eu acredito que a administração do senhor Vanderlei Polizelli foi reconhecida no primeiro mandato, um mandato dificílimo que teve, pela crise que o país passou, foi eleito de forma clara, que o povo aprovou o seu primeiro mandato. E, novamente, a gente sabe, conversando com as pessoas, que está sendo aprovado a sua administração. E nós estamos junto com ele, porque ele pode contar com essa Câmara. Então, é isso que eu queria falar, agradeço. Gostaria de pedir que a intervenção do jurídico da Casa, haja vista que, dentro da sessão, eu fui vilipendiado dos meus direitos, fui agredido em minha moral. Então eu gostaria que esse rapaz fosse intimado extrajudicialmente primeiro, a que se retratasse publicamente do que ele falou aqui em relação à minha pessoa.
E, posteriormente, se ele se recusar, ele vai ser processado na esfera civil e criminal, por desacato. E é isso. Obrigado a todos. Permite uma parte, nobre vereador? Pois não. Eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de participar dessa Câmara com a Vossa Excelência. Eu conheço o seu trabalho, o seu caráter, que é impecável. Eu endosso todas as suas palavras. Eu tenho certeza do seu trabalho, conheço o seu trabalho e eu conheço o seu caráter. Você realmente é isso que você falou. Parabéns pelo seu trabalho. Espero que as pessoas aprendam a respeitar mais o doutor. Em Vossa Excelência. Muito obrigado, nobre vereadora, e a minha admiração é recíproca. Obrigado e boa noite a todos. Mais algum vereador quer fazer algum comentário? Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário. Eu recebi essa semana várias ligações a respeito da minha lei de isenção de IPTU para portadores de doenças graves, que várias pessoas foram contempladas com essa lei que foi aprovada aqui nessa Casa de Leis, aqui por todos os vereadores. Fizemos um trabalho bonito nessa lei e várias pessoas estão sendo beneficiadas com a lei de isenção de IPTU para portadores de doença grave. É muito gratificante saber que uma lei de minha autoria e de autoria do vereador Benildo já está dando benefício para a população. Acredito que seja uma das melhores leis que foi apresentada nessa casa nos últimos tempos, e agradecer a todos os vereadores que participaram e ajudaram a aprovar essa lei para o município. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Encerrada a fase do expediente, peço à primeira secretária que faça a nova chamada regimental. Passaremos para a ordem do dia. Alisson Alessandro de Barros. Presente. Ângelo Valário Sobrinho. Presente. Benildo Santos Ribeiro. Presente. Edivane de Fátima Azevedo. Presente. João Antônio Domingues dos Santos. Presente. Joel Francisco de Almeida. Presente. Lúcio Gonçalves da Silva Filho. Presente. Luiz Fernando Paula Leite. Presente. Sérgio Poli Simão. Presente. Valéria Regina Mateus de Souza. Presente. Walter Rodrigues Vieira. Presente. Está em segunda discussão o projeto de lei complementar do Executivo número 4, de 2020, que autoriza o Poder Executivo a alienar o imóvel constante da matrícula 28483 do Registro de Imóveis de Boituva, São Paulo, localizado no município de Iperó, São Paulo, e da outras providências. Eu só, antes de colocar o projeto em votação, como já foi comentado isso na última sessão também, eu acho que é mais um importante passo no sentido de fazer com que as propriedades do Distrito Industrial cumpram com a sua função social, que seria de gerar emprego para o nosso povo e fazer com que uma área hoje que está sendo utilizada somente pelo poder público, que tem outras áreas que facilmente pode fazer essa remoção, ela vá para a iniciativa privada, seja pago da forma devida e que seja respeitado, como sempre foi nesse mandato, as obrigações por parte de quem venha adquirir o imóvel, que seria a geração de emprego, que seria o prazo para funcionamento e outras regras. Então, mais uma vez, aqui dizer da importância desses projetos. Primeiro, com a regularização do Distrito Industrial, pôde-se trazer uma segurança jurídica a todos os empresários. E fez com que também aquela área valorizasse, tivesse um maior valor, e nesse momento agora, nesse momento difícil de pandemia e de incerteza, não só no nosso município, como no mundo como um todo, a gente espera que esses interessados venham a colocar em funcionamento isso o quanto antes, para que assim
a nossa cidade e aumente a oferta de emprego, que, como sempre digo, na minha opinião, é o melhor programa social que pode existir, para trazer dignidade às pessoas. Encerrada a discussão, está em votação. Peço à primeira secretária que leia o relatório de votação. Tramitação ordinária, turno de votação, segundo turno, processo de votação nominal, quórum qualificado. Vereadores: Alisson Alessandro de Barros. Favorável. Ângelo Valário Sobrinho. Favorável. Benildo Santos Ribeiro. Favorável. Edivane de Fátima Azevedo. Favorável. João Antônio Domingues dos Santos. Favorável. Joel Francisco de Almeida. Favorável. Lúcio Gonçalves da Silva Filho. Favorável. Sérgio Poli Simão. Favorável. Valéria Regina Mateus de Souza. Favorável. Walter Rodrigues Vieira. Favorável. Dessa forma, projeto de lei complementar do Executivo número 4 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a alienar o imóvel constante da matrícula 28483, foi aprovado com 10 votos em segunda votação. Nada mais a tratar. Convoco os vereadores, as senhoras vereadoras, a todo o público presente e aos que nos assistem pela internet, para a próxima sessão ordinária do dia 18/8/2020, às 19 horas. Tenham todos mais uma vez uma boa noite, um bom retorno e fiquem todos com Deus. Esta sessão está encerrada.